Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, tudo bem? Nessa semana então, conforme o nosso plano de aulas, né, nós temos uma aula de reposição hoje no dia 23/10, sábado, né? E aí, além do videozinho, eu vou deixar os slides e também uma atividade, né, para validar a presença na aula de hoje, tá bom? Mas a gente combina a data para entregar a atividade, tá? A gente pode combinar na aula na terça, tá bom? Bom, na última aula, que já faz um tempinho, né, a gente começou a falar um pouco sobre algumas técnicas aí de medição de dureza, né? Lembrando que dureza, o que é dureza, né? É aquela resistência que o material vai oferecer quando houver uma tentativa de deformação plástica localizada, né? Então, diferentemente lá do ensaio de tração, em que há uma deformação plástica geral ou generalizada, aqui é quanto o material resiste quando eu tento deformar ele em uma região específica, ali, né, de maneira pontual. A gente falou um pouco já sobre a dureza brilho, né? Vou dar uma repassada em algumas coisas. E aí, para finalizar, quero falar um pouco hoje sobre a dureza Vickers e também sobre a dureza Rockwell, nessa ordem, tá? Então, nós começamos falando um pouco aí, né, de onde veio a ideia de medição de dureza. Então, há algum tempo atrás, o Mohs, ele propôs essa primeira escala para medição de dureza. No entanto, para a gente ela acaba não sendo muito interessante porque ela está muito relacionada aí aos minérios, né? Mas tenho certeza que ela contribuiu de alguma forma para que depois, né, dela tivéssemos aí o desenvolvimento das técnicas que envolvem os penetradores, que são as técnicas que a gente está conversando aqui. Então, principais características aí das técnicas atuais, todas elas envolvem o uso de penetradores, né? O valor da dureza do material ele pode ser obtido de duas maneiras. Ele é, em alguns casos, dependente do diâmetro da marquinha ali da superfície ou da média das diagonais da marquinha da superfície, né? Depende do tamanho da marquinha, né? Ou então depende da profundidade que o penetrador ele atingiu durante o ensaio, né? Então, temos duas possibilidades, ou depende da medida da marca na superfície, da impressão, ou então da profundidade atingida ali pelo penetrador durante o ensaio. São ensaios de baixo custo, relativamente simples, né, de serem realizados. Conseguimos medir dureza superficial também, se for o caso, né, aplicando cargas aí bem pequenas, 2 newtons, 100 micronewtons. Então é um ensaio bastante interessante também e relativamente tranquilo para ser feito. O primeiro que a gente conversou, né, então vou dar uma passada um pouquinho mais rápido aqui, foi sobre a dureza brilho, né? Então na dureza brilho, o que a gente tem? A gente tem um penetrador, né, de aço temperado e a pontinha aqui do penetrador, ó, tem o formato de uma esfera, né? Então o que acontece durante o ensaio? Você vai posicionar o material, o corpo de prova lá, sobre a mesa do equipamento, né? É importante ressaltar que esse material ele não é preso em nada, ele fica apoiado apenas na mesa. Esse material deve estar com a superfície limpa, se possível com bom acabamento também, né? Vai ajudar aí na precisão das minhas medições. E aí o penetrador ele vai ser forçado contra essa superfície, né? Por determinado tempo, a gente vai falar de tempo daqui a pouco. Quando eu tiro o penetrador, fica uma marquinha lá, né? Essa marquinha vai servir aqui como base, como referência para que eu consiga calcular a dureza brilho do material, né? Então, neste ensaio, dureza brilho, eu preciso ver o tamanho da marquinha aqui, né? E aí, como que eu calculo a dureza brilho? A dureza HB, né, hardness brilho, ela é força sobre área. A área de quem? A área da calota, a calota esférica. Essa marquinha aqui, ó, chama-se calota esférica. No entanto, a área da calota esférica ela é calculada por π vezes d vezes p, onde d é o diâmetro da esfera, ou seja, essa esfera aqui, ó, ela pode assumir diferentes valores. Geralmente a gente trabalha com 2,5, 5 ou 10 milímetros de diâmetro, vezes o P, que é a profundidade de penetração. No entanto,
é muito difícil medir essa profundidade, porque a marquinha por si só ela já é muito pequena, né? Então a gente não tem instrumento que seja capaz de medir essa profundidade da calota esférica. Então, HB a gente até pode escrever, né, força dividido por πdp, né, que πdp é a área da calota. No entanto, essa fórmula é um pouco difícil da gente usar para calcular a dureza. Essa daqui é mais comum, né? Então, ó, HB é igual a 2 vezes a carga aplicada, 2 vezes F, dividido por π vezes D. Esse D maiúsculo sempre é o diâmetro da esfera lá do penetrador, vezes D maiúsculo de novo, menos raiz quadrada do diâmetro da esfera ao quadrado, menos o Dzinho ao quadrado. O Dzinho, o D minúsculo, é o diâmetro da calota, o diâmetro da marca, tá? Bom, aqui um exemplo que a gente fez durante a aula, né? Então, eu já tinha todos os dados, eu só substituí para calcular a dureza Brinell. Então, 2 vezes a carga. Importante ressaltar, ó, que a carga ela quase sempre vai aparecer em quilograma-força, e não tem problema, a gente não precisa converter para Newton esse valor, tá? Então, ó, 2 vezes 187,5 dividido por π vezes o diâmetro da esfera usado aqui era de 2,5, 2,5 vezes 2,5 menos raiz quadrada de 2,5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse 1, ó, é a medida da calota, tá? Fiz as continhas aqui. Dá para fazer essa conta inteira na calculadora? Dá, né? Tem que tomar cuidado um pouco com os parênteses que você tem que colocar. Então, você pode fazer, abre parênteses, 2 vezes 187,5, fecho parênteses, divido, abre outro parênteses embaixo, π vezes 2,5 vezes, abre outro, sem fechar o primeiro, abre outro, 2,5 menos raiz quadrada, dentro da raiz abre outro. 2,5 ao quadrado menos 1 ao quadrado, e aí você precisa fechar 3 parênteses aqui embaixo, tá? Você vai chegar numa dureza Brinell aí, HB, de 227, tá? Ou algo próximo disso, acredito eu, depende dos arredondamentos. Como eu disse para vocês, a gente tem possibilidade de trocar essa esfera, né, esse penetrador, por esferas de diâmetros diferentes. O ensaio padrão de dureza Brinell, ele usa uma carga de 3.000 kgf e uma esfera de diâmetro de 10 mm de aço temperado. No entanto, como eu disse, é possível trocar aí a esfera, né? Trocar o penetrador e utilizar penetradores com esferas de outros diâmetros. No entanto, para que eu possa fazer isso, eu tenho que manter constante uma relação, né, chamada de fator de carga. Então, o que acontece? Ó, isso daqui é o meu fator de carga. Força dividido pelo diâmetro da esfera ao quadrado tem que ser mantido constante. Então, eu posso variar a força e o diâmetro desde que essa constante seja mantida, né? Desde que sempre que eu dividir a força pelo quadrado ali do diâmetro da esfera, eu obtenho o mesmo valor, tá? E aí tem uma tabela para ajudar a gente, né? Então, ó, fatores de carga aqui na primeira coluna, 30, 10, 5 e 2,5. E aí eu tenho os grupos de materiais associados a cada fator de carga. Então, fator de carga 30, materiais com dureza entre 90 e 415 HB. Que materiais são esses? Aços e ferros fundidos. Fator de carga de 10, materiais com dureza entre 30 e 140 HB. Quais materiais são esses? Cobre, alumínio e suas ligas mais duras. E assim por diante. Tem mais 2 grupos aqui embaixo ainda. Aqui, ó, no último grupo, para um fator de carga de 2,5, dureza até 30 HB, a gente tem o chumbo, o estanho, o antimônio e metais patente. O que é o metal patente? É uma liga resistente ao atrito, bastante utilizada em mancais, né? São utilizadas ligas à base de estanho, chumbo, antimônio e cobre, tá? E aqui, ó, nessa outra tabela, né, a gente tem o seguinte: diâmetros de esferas, né, como eu disse para vocês, 2,5, 5 e 10, né? E aqui eu tenho as cargas, né? Como que foram calculadas essas cargas? Então, ó, lembra, fator de carga é F sobre D ao quadrado. Isso vai dar a minha constante, né? Quais constantes a gente tem? Vamos voltar. 30, 10, 5 e 2,5. Então, aqui, ó, F sobre D quadrado é igual a 30. Vamos imaginar que eu estou usando uma esfera de 10, né? Então, 10 ao quadrado, 100. 100 quando sobe, 30 vezes 100 vai dar 3.000, né? É o que está aqui. Assim que foi construída a tabelinha. Então, F sobre D ao quadrado é igual a 30, mas o D que eu estou usando agora é de cima.
5 ao quadrado 25, 25 sobe multiplicando 30, 750. Se eu estiver usando uma esfera de 2,5, f sobre d ao quadrado, ou seja, f sobre 2,5 ao quadrado igual a 30. O 2,5 ao quadrado sobe multiplicando 30, 187,5. Então, assim que foi composta essa tabelinha aqui. É só para facilitar um pouco, para a gente não precisar fazer a continha toda hora. O que a gente sabe? De acordo com a norma brasileira para medição de dureza brilho, a espessura mínima do material testado tem que ser de 17 vezes a profundidade da calota, né? A gente chegou até a fazer um exemplo. Então, ó, uma empresa compra um lote de chapas de aço carbono com a seguinte especificação: espessura da chapa 4 milímetros, dureza brilho, né? Então, o fabricante já me vende esse material com um certificado. Ele mediu a dureza e ele está me dizendo de quanto que é essa dureza. Segundo ele, 180 HB. Essas chapas devem ser submetidas ao ensaio de dureza brilho para confirmar se elas realmente estão com as especificações, né? Então, o pessoal lá da matéria-prima, né, do recebimento de matéria-prima, vai refazer o teste para ver se realmente tem essa dureza aí. O problema é saber se essa chapa pode ser ensaiada com esfera de 10 milímetros. Então, veja, ó, primeira coisa, que material que é? É aço carbono, né? Aço carbono, vamos voltar lá. Tabelinha aqui, ó, fator de carga para o aço carbono, 30. 30, a gente quer saber se a gente pode usar uma esfera de 10, né? Então, ó, diâmetro de 10, fator de carga de 30, eu tenho que usar uma carga de 3.000, tá? Então, beleza, eu vou fazer a conta, ó. Primeira conta que eu vou fazer, então aqui os dados, ó, segundo quadro. O primeiro quadro mostra que o fator de carga para esse material é 30, foi o que a gente viu lá, aços, carbono estão lá no primeiro grupo. Com esses dados a gente consegue ver, né, na segunda tabela, que para uma esfera de 10, fator de carga de 30, a carga do ensaio é de 3.000 kgf. Então, com esses dados a gente consegue jogar nessa formulazinha aqui, ó. O HB, o fabricante ele me disse que é de, deixa eu voltar um pouco, ele me disse que é de 180, tá? Então, HB 180, a força 3.000, π vezes D. D é o 10, eu vou descobrir o valor da profundidade, desde que eu jogue profundidade lá para cima e desço o HB ali, tá? Fica assim, ó, P igual 3.000 dividido por π vezes 10 vezes 180. Então, a profundidade estimada aí dessa impressão na minha chapa é de 0,53 milímetros. Então, a marquinha vai ter uma profundidade de 0,53 milímetros. Se eu multiplico 0,53 por 17, né, que é o que a norma diz que a espessura da chapa precisa ser de pelo menos 17 vezes a profundidade de impressão. Multiplicando por 17, eu vejo que essa chapa, para que eu pudesse usar a esfera de 10, ela teria que ter, ó, uma espessura de pelo menos 9,01 milímetros. No entanto, a gente tem chapas de 4 milímetros. A gente não vai poder usar esfera de 10. Né? A gente vai ter que buscar agora uma esfera menor, né? De 5 ou de 2,5. Tá? A esfera de 10, né, ela produz lá na minha peça uma calota um pouco grande, né, um pouco maior. Então, ela é ideal quando eu estou falando de um material formado, né, por 2 ou mais fases, com dureza bastante diferente. Por quê? Como ela é grande, essa esfera, ela vai pegar ali e vai me dar uma dureza média ali das fases que eu tenho lá no material. Quando eu tenho um material monofásico, né, de uma fase só, ou eu quero pegar a dureza de uma fase específica, é melhor eu usar uma esfera menor, né, para tentar pegar a dureza aí só dessa fase, tá? Apresentação da dureza brilho. Eu preciso fornecer algumas informações para que esse ensaio ele possa ser repetido. Então, ó, aqui tem uma representação com várias características do ensaio realizado. Então, imagina, se obteve uma dureza brilho de 85, foi medida com uma esfera de 10 de diâmetro, foi utilizada uma carga de 1.000 kgf e o ensaio durou 30 segundos. Como que eu vou dizer tudo isso para o meu cliente, por exemplo? Né? Então, ó, 85 HB, valor da dureza, diâmetro barra carga barra tempo. Tá? Não preciso colocar as unidades, só respeitar essa ordem. Dureza acompanhada do HB,
diâmetro barra diâmetro da esfera barra carga barra tempo do ensaio, tá? É o que está escrito aqui embaixo. O tempo de aplicação varia entre 15 e 60 segundos. Se o material ele for duro, né? Se eu já souber que ele tem dureza elevada, posso deixar 15 segundos já, porque não vai ter muita chance de recuperação elástica aí. No entanto, se o material ele for menos duro, o ideal é que eu deixe um tempo um pouco maior, de 60 segundos, para exatamente prevenir essa possibilidade de recuperação elástica, tá? Ou minimizar isso, né? O ideal, em geral, na verdade, dura 30 segundos aí o teste de dureza brilho, tá? A dureza Vickers, então isso era a dureza brilho. Penetrador esférico, de aço temperado, e eu preciso ver a marca na superfície para conseguir calcular a dureza. O ensaio de dureza Vickers, ele muda um pouco, por quê? Primeiro, o meu penetrador ele muda de formato, ele não é mais esférico agora ele é uma pirâmide de base quadrada, e a pontinha desse penetrador é de diamante, né? Então é como se eu ampliasse bastante o número de materiais que eu consigo medir a dureza aqui, né, em comparação à dureza brilho. Dureza Vickers, né, HV, Hardness Vickers, é força sobre área, né? A área que eu tenho aqui, né, a área dessa marquinha, vejam que a marquinha também vai ser diferente. A área é calculada desse jeito aqui, ó, D ao quadrado dividido por 2 vezes o seno de 136 sobre 2. Essa é a fórmula só para calcular a área de impressão aqui. Esse D não tem nada a ver com diâmetro, esse D é o que a gente chama de média das diagonais. Se a gente olhar a marquinha, ó, a gente vai sempre medir na marquinha duas diagonais. Essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, que nem está indicado no desenho, ó. Diagonal 1, diagonal 2. A média das diagonais é que vem aqui, né? Se dureza Vickers é força sobre área, fica desse jeito. Fazendo aí as manipulações matemáticas, eu chego na formulazinha. Dureza Vickers é 1,8544, uma constante, né, vezes F, que é a carga, dividido por D ao quadrado. Lembra que D não tem nada de diâmetro aqui, é a média das diagonais ao quadrado, tá? Como que eu calculo a média das diagonais? Então, nesse ensaio, eu também preciso ver a marquinha e medir essa marquinha, medir as diagonais dessa marquinha, para calcular a média das diagonais. Então, diagonal 1 mais diagonal 2 dividido por 2, tá? Uma média ali simples, tá? Então, aqui no exemplo, encontre o valor de dureza Vickers de um material que apresentou 0,24 mm e 0,26 mm de medida de diagonal de impressão, após a aplicação de uma força de 10 kgf, 10 kg a força. Basta utilizar as fórmulas apresentadas. Então, ó, primeiro calculei a média das diagonais, somei as duas, dividi por 2, cheguei em 0,25 mm, depois já fui para a fórmula da dureza Vickers, 1,8544 vezes F por D ao quadrado. A força foi de 10, né? E o D, a média das diagonais, o 0,25. Calculei 296,7 HV de dureza, tá? Como que eu represento, ou como que eu apresento o resultado de dureza Vickers? Eu também preciso dar algumas informações. Então, imagine o seguinte, ó, você tenha feito um teste, né, utilizando uma carga de 30 kg força por um tempo de 20 segundos, né, e o valor que você obteve de dureza foi de 440 HV. Então, a ordem que a gente segue para apresentar esse resultado é basicamente a mesma ordem que a gente seguiu na dureza brilho. No entanto, agora a gente não tem diâmetro de esfera, né? Então, ó, é a dureza seguida pelo HV, que é a unidade, dureza Vickers, espaço, carga em quilograma-força, barra tempo em segundos, tá? Só não tem o diâmetro aqui, porque o penetrador tem outro formato. Então, dureza, espaço, carga, barra tempo, tá? Não precisa colocar unidade, já subentende-se que está em quilograma-força em segundos, tá bom? Então, o ensaio de dureza Vickers fornece uma escala contínua de dureza, medindo todas as gamas de valores de dureza numa única escala. As impressões são bem pequenas, né? E, na maioria dos casos, não deixam as peças inúteis, né, inutilizadas, então pode ser feita no produto final, né? O penetrador, por ter a pontinha ali de diamante, ele é praticamente indeformável e, nesse caso, na dureza Vickers, pode ser usado em material de praticamente qualquer espessura, assim como a medição de durezas superficiais, tá? Bom, dureza Rockwell, o último.
é o último que a gente vai conversar, né? Então, na dureza Rockwell, o que acontece? A gente tem agora não um, mas 2 penetradores, né? Possibilidade de utilização de 2 penetradores. Então, temos um penetrador esférico de aço temperado, né? E temos um penetrador cônico agora, cuja pontinha dele é de diamante, tá? Cônico de diamante, 120 graus aqui, tá bom? E aí, né, como a gente tem 2 penetradores, o equipamento ele vai trazer 2 escalas. Uma escala externa, que geralmente é preta, e uma escala interna, que geralmente é vermelha. Nesse equipamento, né, então nas outras técnicas, na Vickers e na Brinell, eu preciso ver a marquinha na superfície para conseguir jogar isso na fórmula e calcular a dureza, né? Aqui não. Aqui o próprio equipamento já vai me dar o valor de dureza pronto. Então acaba sendo mais rápido que os outros e a chance de erro humano, principalmente, é um pouco menor, né? Não tem que fazer conta nenhuma, nem medida nenhuma. Como que funciona? Então, ó, primeiro, no ensaio de dureza Rockwell, primeiro é aplicada uma pré-carga, né? Então, primeiro é aplicada uma carga menor e, posteriormente, a aplicação dessa carga menor, que fica ali atuando por um tempo, essa pré-carga, é aplicada uma carga chamada de carga principal, que é uma carga maior, né? O que o equipamento faz? O equipamento ele vai verificar a diferença de profundidade omitida, né? Então, ó, quando eu apliquei a pré-carga, a carga menor, eu provavelmente obtive uma profundidade pequena. Quando eu apliquei a carga maior, eu aprofundei mais lá, né? Essa diferença de profundidade, ó, é medida de forma linear pelo penetrador e ela é convertida no índice de dureza, tá? Então é assim que acontece. É esse o equipamento que a gente tem lá no laboratório, né? Na dureza Rockwell, a gente tem a possibilidade de utilizar a máquina padrão para medir a dureza Rockwell, que a gente chama de dureza Rockwell normal, e também temos uma máquina um pouco mais precisa, utilizada para medir a dureza Rockwell superficial. Por exemplo, quando eu quero medir a dureza de folhas mais finas ou lâminas, ou então camadas superficiais de materiais. Então, o que a gente vê? Que a técnica, né, Rockwell, a dureza Rockwell, ela é como se fosse uma grande mistura aí da Brinell e da Vickers, trazendo as vantagens de cada uma, né? Então é como se eu conseguisse fazer tudo que as outras duas fazem de forma separada, só que em um único equipamento. Aqui a gente tem as escalas, né? Vocês provavelmente, quando forem utilizar, vocês vão ver bastante disso. Então, ó, a escala A, B, C, D, E, F, né? Cor da escala que você vai usar depende do penetrador. Toda vez que você usar o penetrador cônico de diamante, você vai fazer a leitura na escala preta, que é a escala externa lá do equipamento. Toda vez que você utilizar a esfera de aço, né, como penetrador, você vai fazer a leitura na escala interna, que é a vermelha. E aqui tem, né, as faixas de dureza, os campos de aplicação. Então, cada escala é indicada para um tipo de uma classe de materiais ali, né? Então, a escala C, aço, titânio, aço com camada endurecida profunda, enfim. A escala E, ferro fundido, ligas de alumínio, de magnésio. Então é comum você fazer a leitura, você encontrar a dureza escrito HRC, né? Então dureza Rockwell C, significa o quê? Que foi medido na escala C. HRB, né? Que foi medido na escala B. Dureza Rockwell, que foi medida na escala B. HR é Hardness Rockwell, tá? Aqui mais escalas. E também temos as escalas superficiais, bem como as suas aplicações, né? Então, escala 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, tá? São similares, né, as aplicações, na verdade, os campos de aplicação aqui, ó, são similares às escalas, por exemplo, HRC, HRA, HRD, do outro quadro, tá? Então, para fechar, assim, Brinell e Vickers, eu preciso da marquinha, né, medida da marquinha para calcular essa dureza. Rockwell eu não preciso, porque o equipamento vai, com base na diferença de profundidade obtida entre as cargas, a pré-carga e a carga principal, vai me dar já um índice de dureza aí, tá bom? Vou deixar uma atividadezinha então para entrega, né, para validar a presença de hoje, e aí nos vemos na terça. Obrigado, pessoal, bom final de semana, até mais.